Alô, nação! A maratona continua e domingo tem Brasileirão! Gol! Goiás e Flamengo! A partir das 5 da tarde, já estaremos no ar na Flá TV+, com imagens e conteúdos exclusivos. E às 6 horas, nosso sinal abre no YouTube e no Facebook. Às 7 da noite, a bola rola com a nossa transmissão rubro-negra em áudio. Se tem Mengão em busca de mais uma vitória fora de casa, a Flá TV é mais Flamengo pra você. Fala um pouco dessa tua trajetória, desse teu caminho aqui. Assim, eu sempre fui apaixonado por esporte, né? Até meus 20 anos ali fui atleta, sou engenheiro, depois fui para o mercado financeiro por quase 15 anos, né? Então, esse lado de entender negócio, capacidade de gerenciar negócio, analítica, acho que isso, nesse lado eu consegui desenvolver bem. Era um sonho para mim trabalhar no Flamengo. Tive a oportunidade de iniciar em 2013 como gerente, depois como diretor de marketing, depois como diretor geral, até o convite do presidente Rodolfo Landim para que eu fosse diretor de futebol. E acho que tem um lado importante de conhecer o negócio como um todo, conhecer o clube como um todo, como as áreas se relacionam, como o futebol cria valor e o clube pode ser sustentável, mesmo sendo muito competitivo, com uma boa capacidade de investimento, uma boa folha de pagamento. Então, acho que isso me ajudou bastante. E também do ponto de vista de entender os processos, a importância das pessoas, a importância de ter gente qualificada, com fome, dentro da estrutura. Assim, eu tenho certeza que a estrutura profissional do Flamengo, e aí dentro da área que eu cuido, né, junto com o Marcos, com o presidente, se não for a estrutura profissional mais qualificada do Brasil, ela está no nível da mais qualificada ou das mais qualificadas do Brasil. A gente tem uma série de gerentes aqui, o Fabinho, o Juan, o Noval, o Márcio Tanuri, o Luiz Carlos, são gerentes extremamente qualificados. Todas as áreas funcionam de forma integrada com a comissão técnica, com os atletas. Você tem a área de registro, área de contratos, rouparia, os massagistas, fisioterapia, o departamento médico, a área de preparação física, os fisiologistas. Temos gente que trabalha na fisiologia e no campo também, na academia. Agora tem farmácia, né? Da área da farmácia. Temos farmacêutico aqui dentro, enfermeiro. Enfim, é uma equipe extrema. Tem os analistas de desempenho, os scouters, tem uma equipe muito completa de scouter aqui no futebol profissional, mais uma equipe de scouters e observadores na base, os processos cada vez mais integrados. Quantas pessoas dentro nessa aqui no futebol profissional, eu posso fazer a conta, mas assim, demoraria um pouco, mas eu acredito que aqui o headcount umas 60 pessoas no total, no futebol profissional, sem contar os atletas, né? Então, aí tem os nutricionistas também, toda a parte da cozinha, segurança. Então, assim, são profissionais extremamente qualificados que colocam todos nós, os atletas, a comissão técnica, o Flamengo, acima de tudo, os objetivos coletivos, que são as conquistas. Todos estão trabalhando para isso e sabem que as conquistas é que vão trazer benefícios individuais para todo mundo. Acho que uma das razões de estar sendo até um momento
uma boa temporada e a gente está vivo e brigando pelos títulos em todas as competições. É essa unidade, essa união, esse propósito comum, e todo mundo fazendo a sua parte e buscando ajudar para que o Flamengo possa conquistar os títulos. Todos assim, muito unidos mesmo e sabendo que os objetivos do Flamengo é que vão trazer sucesso para todo mundo. Não sei se eu posso te perguntar isso, se isso faz parte da estratégia interna, né, do Flamengo, mas a folha de pagamento disso tudo, qual é a realidade que... Falam demais, assim, que o Flamengo gasta muito, né, assim, o Flamengo... o Flamengo como um todo também, mas a área que a gente, o presidente, o Braz, eu, enfim, todos os gerentes, o Reinaldo Belotti, que é o CEO, a gente é responsável, são os números que eu tenho acesso e gerencio. A folha de pagamento dos atletas e comissão técnica do futebol profissional é um pouco mais de 18 milhões de reais por mês. Não são esses números aí que... 18. Não são esses números que saem na mídia, a 10ª maior folha de pagamento do mundo. Isso aí não a gente viu recentemente nas redes sociais, não sei de quem, mas saiu uma pesquisa que a gente estaria no mesmo nível do que clubes da Champions. Imagina, assim, não é nem compatível com o faturamento do Flamengo, e o Flamengo é um clube muito responsável. Se você for pegar a folha de pagamento do Flamengo com o faturamento sem venda de jogador, deve estar entre os percentuais assim, mais baixos, mais responsáveis do mundo, um pouquinho mais de 30%. Tem clube no mundo que gasta 60%, 70%, tem clubes no Brasil que gastam mais de 100% do que arrecadam sem venda de jogador. E também a gente é muito responsável em compra e venda, né? Acho que aí desde que o presidente assumiu no primeiro mandato, se eu não me engano, a gente vendeu um pouquinho mais de R$1 bilhão e investiu em aquisição de direitos econômicos um pouco mais de 800. Então, assim, é sempre uma gestão muito responsável, sabendo que os objetivos principais do Flamengo são os títulos, mas a gente precisa ser responsável para que a gente possa estar sempre crescendo de forma consistente e brigando pelos títulos ano a ano. Não adianta fazer uma maluquice, uma irresponsabilidade para tentar conquistar alguma competição, ter um ano diferente e depois não conseguir pagar as contas, também por questões éticas, morais, mas muito de princípio de negócio, de saber o que a gente está fazendo aqui. No ano de 2021, que era um ano muito crítico da pandemia, a gente fez cortes profundos em todas as áreas do futebol profissional e de base. Contribuímos para o Flamengo poder manter suas contas em dia, reduzir endividamento. O departamento de futebol vendeu quase 300 milhões de reais, fez quase 300 milhões de reais em transferências de atletas e praticamente seguramos todo o investimento para poder contribuir para fazer face ao que a pandemia impôs de redução de receita de bilheteria, de sócio, e depois ainda tivemos um susto no início de 2022, com o processo do Banco Central, que além dos prejuízos aí de frustração de receita de bilheteria sócio dos seus 300, 400 milhões de reais durante a pandemia, impôs um risco aí para a gente de quase 150 milhões de reais. Então a gente tomou um susto, freou o trabalho que a gente vinha fazendo de janela de transferência, mas depois esse problema se resolveu e eu acho que olhando para as duas janelas de transferência do início do ano e do meio do ano, acho que o Flamengo, enfim, liderado pelo presidente Rodolfo Landim, pelo Marcos Braz e toda a estrutura profissional do clube, acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho nas janelas, de estar sempre buscando qualificar o elenco. Essa janela do meio do ano, acho que a primeira grande contratação que a gente fez foi o Dorival Júnior, em seguida os demais atletas, e acho que a gente fez um bom trabalho aí nas janelas desse ano, mas de novo, tudo isso com a só vai... É aquela velha máxima de casa, não se gasta mais do que se arrecada. É isso.